A paz do Altíssimo Deus para todas as famílias que fazem parte da SEADEMA. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira, estou atualmente na cidade de Matões do Norte, faço parte da Comissão da Família e hoje foi nos dado o privilégio de trazer o Devocional da Família. Devocional que traz o tema principal, famílias firmes na Palavra de Deus. E hoje, sendo o 16º devocional, o subtema é: os casais lutam pelo seu casamento. O versículo da palavra de Deus se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 7, verso 10, que nos diz: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. O apóstolo Paulo trata de algo muito caro aos olhos de Deus: a indissolubilidade do casamento. Sua preocupação em relação ao tema é tão forte que ele deixa claro a expressão: tem uma ordenança que não vem de mim, Paulo, o apóstolo, o missionário, o que fundou a igreja, mas do Senhor. Aqui Paulo ele chama a atenção dos casais da igreja de Corinto da importância de eles atentar para o mandamento, que não era de Paulo, mas do próprio Deus. Paulo está se lembrando do ensino de Jesus em Marcos, capítulo 10, verso 3 ao 9. Não está tratando diretamente do tema divórcio. Ele não está falando sobre isso, mas está respondendo às perguntas e os questionamentos dos crentes da igreja de Corinto. Está claro mais uma vez nas escrituras sagradas que o divórcio não faz parte do plano de Deus para o casamento. Não fez, não faz e nunca fará parte do plano de Deus para os casais, para o casamento, certo? Neste versículo, Paulo está pensando em casais cristãos. Nem a mulher cristã e nem o marido cristão deve, segundo a orientação de Paulo, tomar a iniciativa da abertura de um processo de divórcio. Ele aqui está chamando a atenção que nem o esposo nem a esposa, ambos devem lutar pela instituição, a mais antiga instituição criada por Deus, que começou com um casal e hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas, pois a instituição casamento tinha o objetivo dos casais, a partir do momento contraindo o matrimônio, formar uma família. E Deus ele é contra aqui o divórcio. Paulo chama a atenção justamente para nós nesta questão. E agora nós temos que observar algo interessante. Um dos grandes problemas de hoje é o divórcio. Infelizmente, o divórcio é algo muito normal no meio evangélico entre os casais cristãos, mesmo não havendo caso de adultério. Mesmo não havendo caso de adultério, muitos homens estão se divorciando das suas esposas. Talvez por algum motivo. Por exemplo, nós temos que entender que a nossa esposa não é a mesma que nós conhecemos no início, quando nós namorávamos com ela, 16, 18 anos. Muitos agora não vê a esposa, a mulher da sua mocidade, fica com olhos para outras mulheres. Tanto acontece do homem em relação à esposa, como da esposa em relação ao próprio marido. Nós estamos vivendo no tempo do descartável. Você comprou uma televisão, deu problema, você não leva mais para consertar. Você compra uma outra. E isso está se aplicando também ao casamento. As pessoas não querem lutar mais pelo seu relacionamento conjugal. Eles querem passar logo para o divórcio e ir para um outro casamento. E infelizmente está acontecendo no meio do povo de Deus. E isso é triste, diz o autor aqui, né? Casais que lutam pelo seu casamento devem, se ainda o fizerem, abolir a palavra divórcio do seu vocabulário, né? O divórcio prejudica as pessoas envolvidas, prejudica os filhos, prejudica os amigos, traz prejuízo para a própria igreja, porque a igreja ela perde a credibilidade na questão do casamento, sendo nós os maiores defensores do casamento. Muitas das vezes estamos
partindo aí para o divórcio. Com isso, a igreja está perdendo dentro da sociedade a credibilidade, né? A credibilidade. Viver o ideal de Deus para o casamento é um desafio. Ninguém afirma o contrário, ainda mais numa cultura pró do divórcio, né? Não é fácil o relacionamento conjugal. Casar é fácil. Toda vez que eu dou um encontro de casais, eu digo, casar é fácil. Mas o mais complicado que eu tenho visto é permanecer casado. Não existe casamento perfeito, né? Lutar pelo seu casamento é um dever, um caminho a ser trilhado pelo casal que deve agradar o coração de Deus. Agora é muito importante aqui o subtema, ele diz assim, os casais lutam pelos seus casamentos. E eu entendo aqui que não é só o homem que deve lutar pelo bom relacionamento conjugal, a mulher também precisa lutar. Os dois unidos tornaram uma só carne, como está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 24, tornaram uma só carne. Se é uma só carne, ambos devem lutar pela instituição casamento. Que o Deus eterno abençoe a todos em Cristo Jesus. Se assim o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos no próximo devocional. A oração de hoje: Senhor, abençoa o meu casamento e os casais da minha família para serem felizes em seus relacionamentos. A paz do Senhor a todos.